Fala do irmão, na palavra, e no meu coração. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos assentar. Irmãos e irmãs queridos, aqui presentes no Recanto Mel de Deus, sede da comunidade Mel de Deus, aqui em Lusiânia, Goiás. Queridos irmãos que nos acompanham, nos honram tanto com essa audiência através das redes sociais. Nós continuamos nesse sábado, depois das cinzas, nos preparando para amanhã, quase hoje, entrarmos de vez na quaresma com Jesus no deserto. 40 dias de jejum e penitência que o Filho de Deus consagrou e que nós também queremos consagrar. E o livro do profeta Isaías 58, esse capítulo é tão bonito. O título, como falava ontem, é o verdadeiro jejum. Jejum para Deus, segundo esse capítulo de Isaías, não é só o homem curvar a cabeça, ficar sem comer, se mortificar por um dia e depois voltar com o mesmo coração, ou às vezes até pior. Não. Para Deus, o que mais vale é a conversão do coração. É um jejum, eu me abstenho de um pouco mais de comida, de bebida, de prazeres, de sensualidade, tudo aquilo que me causa conforto e bem-estar, em vista de uma conversão do meu coração. Olha, esse é um princípio que já os antigos filósofos falavam. Não é um dualismo. O homem não é feito de duas partes, como se fosse o bem e o mal, a matéria e o espírito. Não, nós somos feitos realmente de corpo e alma, matéria e espírito, mas somos uma unidade. Mas nós sabemos que
não é o nosso corpo que tem que mandar na nossa alma, mas é a nossa alma que tem que dar forma, condução ao nosso corpo. O corpo é considerado como se fosse um cavalo, um animal que puxa uma carroça. E essa carruagem, essa carroça, ela é o verdadeiro bem ali, porque ela transporta as pessoas, transporta os objetos de valor. Então, esse cavalo é muito importante porque ele conduz esse bem. Por isso que ele tem cabresto e tem sempre um condutor, não é? Que está com as rédeas nas mãos, que acelera, que freia, que faz dar curva, não é? Que faz parar, que faz sair. Então, o nosso corpo é essa parte, vamos dizer assim, um pouco mais indomável, principalmente depois do pecado, não é? O corpo quer muito prazer, o corpo grita para querer dominar a alma. E a alma imortal, não é? Tem que ser como aquele cavaleiro que vai segurando o corpo e vai dizendo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você come para viver, não vive para comer. Tem que ter o controle, tem que ter o autodomínio, não é? Esse cavalo, você vê um animal no cio, por exemplo, é um animal que ele fica louco, enlouquecido, não é? Mas o animal é irracional. Nós somos seres racionais. A sexualidade foi criada com muito prazer em vista da procriação. Eu só posso querer o sexo se ele me levar, for aberto de alguma forma para a vida, porque foi esse o motivo. O prazer sexual foi em vista dos filhos, porque você imagina se fosse um adulto ter uma relação sexual, ninguém ia ter relação sexual, logo não iríamos crescer, não iríamos desenvolver. Assim Deus, em vista dos filhos, Deus então colocou um grande prazer na sexualidade. Um animal você toma, você está no cio, passou o cio, a natureza sossega. O homem não, vai se excitando, vai criando fantasias, quer o prazer, mas não quer o filho, não quer o compromisso, não quer o casamento, não quer a fidelidade. Por isso que o cavaleiro tem que segurar as rédeas da sexualidade. Nunca esqueci isso. Meu primeiro diretor espiritual, ele dizia assim: Josué, meu filho, nunca esqueça disso. Se você não domar a sua sexualidade, ela vai lhe domar. Se você não controlar, ela vai lhe controlar. Se você não a regrar, ela vai desregrar a sua vida. Você tem que ter sua sexualidade sempre debaixo dos seus pés. É você que manda nela, não ela que manda em você. Hoje eu dizia uma coisa que é muito verdade. Desde criança nós procuramos o amor, mas que pena que muitas vezes esse mundo imundo, né, o mundo já coberto pelo pecado, a criança procura afeto, carinho e amor e encontra carícia, sexo, abuso. E o sexo, meus irmãos, vicia. O sexo pelo sexo vicia. Você já pensou que é uma mulher ficar com 10 homens durante uma noite? Gente, isso é uma coisa impensável. Mas tem pessoas que vivem isso como uma profissão, a gente sabe. Tem pessoas que acham que cada vez mais melhor, cada vez vão ficando mais insaciáveis. O demônio
e Ele nunca dá paz. Ele pode dar tudo a você, mas Ele nunca vai dar paz. As pessoas que servem o mal, elas nunca têm paz, elas são insaciáveis. A pessoa, por exemplo, quer ficar rica, cada vez que ela tem, ela quer ter mais. É uma insaciedade. Ela sabe que não vai precisar de tudo aquilo, mas ela fica insaciável. Ela começa a comprar. Aquelas pessoas que começam a comprar, são compras, por exemplo. Está triste, vai comprar. Compra coisas que ela nunca vai nem usar. Mas está muito barato. Mas você vai precisar disso. A Dia fala do paralelo das peneiras. Ele diz: quando você for comprar alguma coisa, você tem que fazer as 3 peneiras. Primeiro, eu quero realmente comprar isso? A gente às vezes está na peregrinação, aí uma pessoa compra uma coisa, que coisa linda, eu também vou comprar. Você realmente quer comprar isso? Depois, você realmente quer? Você precisa realmente disso? Isso tem alguma serventia para você? Realmente é real a sua necessidade? Ou é só um gosto, um capricho? Ou é só mais alguma coisa? E terceira peneira que a gente deve sempre: eu posso comprar isso? Então eu quero comprar isso, eu preciso comprar isso, e eu posso comprar isso. Essas peneiras que a gente tem que fazer, porque isso vai nos ajudando, senão a gente fica uma pessoa consumista. Cada vez que a gente quer, mas que a gente vê, mas a gente quer. E o comércio é justamente isso, né, meus irmãos? As propagandas, toda hora bombardeando, com 1000 promessas, né? É igual a pessoa começa tantas dietas, né? Chega um momento que aí começa, aí joga o pé na jaca, como se diz, né? Porque fica naquela coisa de uma coisa milagrosa. Não existe isso. Por que Deus não faz o milagre? Porque essa pessoa não está preparada. Olha, essas cirurgias bariátricas, uma bênção às vezes, mas também às vezes um tormento. Você já pensou uma pessoa fazer uma cirurgia bariátrica sem estar preparada? É igual receber um milagre sem estar preparado. A pessoa de uma hora para outra modifica o organismo dela, se obriga a comer bem menos. Mas a mente dela é de obesa. A mente dela não vai poder, ninguém vai poder, a não ser o Espírito Santo de Deus, vai poder modificar. Só a graça de Deus. E a gente tem que entender que às vezes uma coisa é tão fácil para outra pessoa, você não pode julgar ninguém, mas é tão difícil para outra, né? Tem gente às vezes que tem um vício terrível, que às vezes pode se tornar até uma doença, cleptomania. A pessoa tem doença de roubar as coisas dos outros. Às vezes começa de criança, vê a pessoa com lápis, gosta de lápis, rouba, começa a pegar, roubar. Isso às vezes vira uma compulsão. A pessoa começa a mentir. Daqui a pouco ela não sabe mais nem se ela está mentindo, fazendo a verdade, não sabe mais nem o que é a verdade e o que é a mentira, o que é a invenção dela. Compulsão, descontrole, tudo isso tem uma raiz só. É quando a gente se afasta realmente de Deus, quando a gente entrega o controle da nossa alma ao nosso corpo, e o nosso corpo atrás de um prazer, de gozo, de sua própria vontade, na sua loucura. Por isso, pedir hoje ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a nossa mente, banhar a nossa alma com a sua graça, com o seu perfume, expulsando todo o odor do inferno, da impureza, da malícia, da maldade, do ódio, da vingança, da vaidade, das loucuras desse mundo. Que o nosso corpo esteja nessa quaresma, debaixo da graça de Deus, para que a gente possa, livrando-se dos excessos, procurando mais o jejum, a oração, a penitência. Uma coisa que ajuda muito na quaresma
é quando a gente faz muita caridade, a gente se desprende das coisas, principalmente de algo que você está com muito apego, não é? Vencer a si mesmo é isso, vencer esse lado que a gente às vezes elege algumas coisas. Claro que tem coisas que são importantes na nossa história, isso aí é coisa diferente, mas coisas que não tem tanta importância, que a gente dá aquela importância, a gente faz aquilo quase como fosse um ídolo. E nessa quaresma, Deus quer que a gente seja mais iluminado pela sua palavra. Por isso, voltando agora ao que eu comecei a falar, o profeta Isaías, no capítulo 58, ele fala do verdadeiro jejum, que não é só passar fome, que não é só tirar o alimento como se fosse uma obrigação e acabou-se. Primeira coisa, quer saber se o seu jejum está sendo agradável a Deus, está sendo de acordo com a palavra? Veja que frutos ele está produzindo em você. Ao jejuar você reza melhor, ao jejuar você fica mais caridoso, ao jejuar você fica mais tranquilo ou fica mais nervoso? Tem gente que jejua, eu estou jejuando, não está vendo que eu estou jejuando? É igual, uma vez, vocês viram, acho que na internet há muito tempo, uma menina que começava a falar, hoje eu quero falar sobre os frutos, muda até a voz, dos frutos do Espírito Santo. E o primeiro fruto é a paciência. Aí lá vai um menino para trás. Mãe, mãe, cala a boca, menino, espera aí, estou gravando vídeo agora, minha live, não sei o quê. A paciência é maravilhosa, ciência da paz. Mãe, eu preciso, cala a boca, menino. E ela fica falando da paciência, e o menino torrando a paciência dela. Ela diz, você, seu excomungado, você não está vendo que eu estou tentando fazer essa live? Você está ensinando os outros a paciência. Vira até uma palhaçada. A gente descobre. Mas vocês estão entendendo? Você está jejuando para você se tornar uma pessoa mais paciente. Mas esse jejum, que jejum é esse que você fica toda hora reclamando? Ave Maria, porque na comunidade pegam um jejum tão horrível desse? Eu quero comer, eu quero comer, eu quero. Por isso Jesus disse, quando você jejua, perfuma a cabeça, lava o rosto, mostra que você está feliz, está fazendo para Deus, não é para os homens. Isso é um bem para você. Ninguém está pedindo esse jejum, ninguém está lhe obrigando. Se é desse jeito, não faça. Mas você sabe que cada vez você vai ficar mais cheio de você mesmo. Não é? Vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo não é fácil. Então, o jejum é tirar um pouco de alimento. Muitas vezes, Jesus disse, tem determinado demônio na nossa vida, só sai com jejum. Olha, depois que eu vi várias pessoas que fizeram aquele jejum, eu digo o jejum de irmã Zélia, de 3 dias, só na água, eu digo uma coisa a você, é uma libertação muito grande. Que se sobreviver, né? Sobrevivem. Tem tanta gordura para queimar dentro desse corpo velho. Tanta coisa precisa ser queimada, né? Mas expulsa, porque quando esse jejum, quando você faz com orientação, claro, com muita oração, jejum desse tem que ser com muita oração, tem que ser com sabedoria. Não pode ser uma loucura. Eu entendo muito bem o que o doutor está falando. Uma pessoa que toma medicação, ela tem que ter cuidado, não é? Mas se a pessoa se sente chamada, orientada e faz um jejum desse, você consegue ver a fraqueza, o seu limite, você passa ali por aquelas lutas interiores, você vê que tudo nessa vida passa, que só Deus é essencial, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Precisamos do pão, precisamos do alimento, precisamos cuidar do nosso corpo, mas precisamos acima de tudo cuidar da nossa alma, da nossa espiritualidade. E o que é que faz bem para a alma? Diz a palavra de Deus hoje. Se destruires teus instrumentos de opressão e deixares teus hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro
ao necessitado. Isso sim. Esse é aquele jejum. Você jejuma. Quem tem um temperamento muito forte assim como eu, só Deus sabe como a gente sofre e faz os outros sofrer. É uma dificuldade. Quantas vezes a gente é mais forte? Quem é o pai e a mãe aqui que nunca deu um grito, bateu no filho, depois se arrependeu amargamente? A gente não fica sofrendo, mas a gente sabe que a gente tem que ser firme, porque a gente não quer o mal de um filho. Qual é o pai, qual é a mãe que quer o mal de um filho? Não é? Mas depois você sente, não é? Que seria talvez muito mais fácil chamar, conversar, mas infelizmente a impaciência, o descontrole, o nervosismo, às vezes nos domina. Mas é deixar isso, jejuar para deixar. Quando jejuar, ficar mais calmo. Quando jejuar, ter mais misericórdia, né? Vencer a si mesmo. Também começar a perceber que tem pessoas que não por jejum, mas pela necessidade da vida, faz isso todos os dias. Você já pensou que é você passar o dia só com uma refeição? Eu me lembro de Padre Roberto Letieri. Ele dizia assim: olha, pode falar o que for, mas eu, todo dia de manhã, eu como pão francês e bebo um pouco de café. Porque eu vejo muito pobre só come isso, durante o dia ele passa. Então isso deve sustentar alguma coisa, porque a pessoa, o pobre, é como cuscuz. Quem já comeu cuscuz aqui? Você come cuscuz, nesse tempo de jejum é bom. Você comer cuscuz. Que aquele sustenta, dá um vigor. O povo da roça não é assim, come cuscuz de manhã, passou o dia todo trabalhando, com força, né? Mas tem muita gente que passa fome nesse mundo. Por isso, a comida que eu não vou comer, eu devo dar ao mais pobre. É a esmola. O resultado do jejum. O jejum tem que ser feito na base da oração e levar-nos à caridade. Vocês entenderam? Para que o jejum seja agradável a Deus, ele tem que ser feito em oração, você mantendo essa comunhão com Deus, você se desligando um pouco das coisas materiais, das coisas físicas, para pensar mais nas coisas espirituais, e também você pensar no outro, na dor do outro. Meu irmão, eu estou fazendo jejum de carne vermelha, mas tem gente que, Deus sabe quando é que foi a última vez que comeu um bife. Por que ele passa por isso? Eu não posso passar por sacrifício. Ele passa por necessidade. E eu por opção, por amor. Mas o bife que eu não vou comer, eu devo dar para ele. Isso agrada a Deus. Entenderam? O jejum tem que ser feito em oração e nos levar à ação, à caridade. Amém? Vamos repetir isso? O jejum tem que ser feito em oração e nos levar à ação da caridade. Amém? Por isso, também, outra coisa que agrada muito a Deus, você honrar o dia do Senhor. Aqui no Antigo Testamento era que dia? O sábado. Para nós, porque Jesus no sábado ele descansou. Jesus cumpriu no sábado santo, como nós vamos ver, o preceito antigo, do Antigo Testamento. No sábado ele descansou no sepulcro, mas no domingo, porque no sábado à noite, quando surgia a primeira estrela, já era domingo. Então, no domingo, à meia-noite do sábado, que já era domingo, Jesus ressuscita. Então, se você for ver todo o Novo Testamento, não fala mais do sábado. Jesus diz, pelo contrário, quantas vezes Jesus foi acusado de ter violado o sábado. Já viram isso? De curar no sábado, de defender os apóstolos que estavam comendo espiga de trigo no sábado. E Jesus tem um princípio: o Filho do Homem é Senhor também. E agora o dia do Senhor. Pode ver, o dia de Pentecostes. No livro do Apocalipse, que é a última revelação, São João vai dizer assim: no domingo, no dia do Senhor, Domênica agora, o dia do Senhor, estando eu na ilha de Pátimos. Então,
o domingo. Tudo que nós escutamos aqui sobre o sábado, devemos aplicar agora ao domingo. Ele diz assim: se não puseres o pé fora de casa no domingo, vamos repetir no lugar do sábado, domingo, nem tratar de negócios em meu dia santo. Coisa triste abrir comércio, abrir supermercado, mas é o dia que as pessoas têm para comprar, não justifica. A única coisa que não pode fechar é o hospital, é polícia, coisas de extrema necessidade. Mas a gente não pode estar, o domingo é para, se vai sair de casa, é para ir para a igreja, é para a casa de Deus, para honrar esse dia com o culto mais perfeito que existe nessa terra, que é o culto de latria, o santo sacrifício da missa, não é? Não tratar de negócio em meu dia santo. Se considerares o domingo o teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se honrar, pondo de lado as atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor, palavra do Senhor. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando eu trabalhei em Niquelândia, nunca esqueci disso. Nós temos o Frei José. Frei José é o nosso confrade polonês, sacerdote. Ele é muito forte assim nas colocações dele. E ele ficava muito preocupado porque um senhor muito católico lá, mas começou a ouvir todo mundo dizer: não, o dia que você vai ganhar mais dinheiro é no domingo. Né? Comece a abrir no domingo. Ele não abria, mas tantas pessoas falaram, ele começou a abrir no domingo. Aí o Frei José foi falar com ele: não faça isso, seus funcionários precisam descansar, sua família precisa descansar, você trabalha de domingo agora a domingo, vocês precisam ir para a missa. Não, mas vai à noite. O povo está morto e cansado, como é que vai à noite? Não faça isso. Aquele homem prometeu e depois voltou a abrir. Ele foi outra vez, e disse assim: olha, Deus está me dizendo, eu não estou lhe perseguindo, meu filho, mas eu vou dizer na verdade, vou negar a verdade, que tudo que você pegar no domingo, na segunda-feira o capeta vem buscar, porque não é de Deus, é dele. Aquele homem ficou até chateado com o Frei e foi. Gente, no outro final de semana ele abriu de novo. Deus, olha como Deus mostra as coisas. No domingo à noite, quando fecharam tudo, deu um curto-circuito. Queimou aquele supermercado inteiro. Aquele homem ficou tão arrependido, pediu perdão ao Frei, e fez uma promessa que nunca mais abriria o comércio dele no domingo. Não é? Deus deu a graça dele recomeçar, reconstruir a vida dele. Veja, mas Deus não é toda hora que está dando esses castigos, esses sinais. Até porque Deus não impõe, Deus propõe. Não é? Então, nós precisamos ter o santo temor a Deus. Fazer então como nos mostra o Evangelho, fazer como Levi, meus irmãos, que estava vivendo uma vida de pecado, era cobrador de impostos, era, além de trabalhar para o inimigo, no caso os romanos, ele ainda exigia as taxas extras para ele poder roubar. Além de trabalhar, de pedir, ninguém gosta de pagar imposto, né? Já de ter essa situação tão terrível, ele ainda era injusto, ele ainda explorava mais os seus irmãos, principalmente os mais pobres. Era uma pessoa praticamente perdida, odiada por todos. Um único que gostava dele era quem vivia naquele meio, quem vivia uma vida errada, porque se anotou, a pessoa começa a viver uma vida errada, ela começa a se afastar de Deus, da igreja, da comunidade, ela pode ver com quem ela se junta, com pessoas que estão vivendo a mesma vida que ela.
Até porque a outra pessoa começa, se ela está vendo uma vida muito certa, ela começa a incomodar. A consciência dela toda hora pergunta: por que ela está fazendo certo e eu estou fazendo errado? Então se junta, um gambá cheira o outro, né? A pessoa começa a se juntar com pessoas de má vida. Esses eram os amigos de Levi. Mas Levi teve uma graça. Jesus misericordioso passou pela vida dele, viu lá no fundo daquela alma uma luzinha. Talvez um dia aquele menino tenha sido um menino tão bom, um bom filho. Era uma pessoa tão pobre, mas foi tão humilhado na vida, sofreu tanto, que de repente endureceu o coração. Disse: eu vou ganhar dinheiro de todas as maneiras, eu posso passar em cima de tudo e de todos, mas eu não vou mais sofrer isso. Eu chamo isso o complexo de Escala de O'Hara. Vocês já assistiram O Vento e o Vento Levou? Quem assistiu esse filme aqui? Tem uma cena que é interessante. Scarlett O'Hara, que é a personagem principal daquele, ela se ajoelha assim na terra e ela, depois de passar muita dificuldade, ela põe a mão assim na terra e ela faz o juramento: eu nunca mais vou passar fome na minha vida. E ela começa a aprontar, né? Porque ela quer de toda maneira enricar. Então esse complexo às vezes acontece com algumas pessoas. Com certeza Levi, pequeno Levi, era um menino tão bom, de uma tribo, com certeza de uma tribo de Levi, por isso tem esse nome, Levi, tribo sacerdotal, de uma família sacerdotal, de uma família que servia a Deus, consagrada a Deus, com uma missão tão bonita, e começa a estudar, a fazer e acontecer, fazer amizade com os romanos. Quando vê que não, vai galgando os cargos, nessa coisa tão horrorosa do mundo, né? A gente vê que as pessoas estão atrás de poder, de cargo, de função, de ter mais para poder ganhar mais, para poder tirar mais. Quer conhecer uma pessoa, a pessoa é uma pessoa tão boa, vai ajudar os pobres, vai fazer isso. Quer conhecer essa pessoa, dá poder para ela. Você vê como é que ela trata as outras pessoas. Você vê o poder subindo a cabeça da pessoa, a pessoa sentindo-se uma pessoa superior a todo mundo, não reconhece mais ninguém, é só os seus amigos, é só a sua turma. Assim foi a vida de Levi. Levi se tornou uma pessoa irreconhecível, mas não para Jesus. Isaías tem uma profecia tão bonita sobre Jesus e diz: ele não apagará o pavio que ainda, ele não quebrará a cana rachada. Levi era uma cana rachada, era um pavio que ainda fumegava, e somente o olhar misericordioso de Jesus, esse mesmo olhar que ele tem no Santo Sudário, que ele tinha na cruz. Isso aqui é a Sagrada Face a partir do estudo de computador do Santo Sudário. Esse mesmo olhar olhou para Levi com tanta misericórdia, viu aquele restinho de fé, viu aquela criança ferida e fez um convite a Levi: vem e segue-me. E Levi nunca sentiu-se tão amado. Gente, como é maravilhoso o amor de Deus, que vê a nossa miséria, sabe toda a nossa história, mas não nos julga, vê lá dentro aquilo que ninguém vê, que vê o mais íntimo de nós, vê a nossa dor, vê onde tudo começou e confia em nós. Vem, segue-me. Jesus é que convida Levi. Engraçado, né? Os mestres no mundo são os discípulos que elegem o mestre. Eu quero ser discípulo de fulano de tal. Eu quero seguir aquela teoria daquele mestre tal. Hoje fala-se muito de coach, né? Eu quero seguir tal pessoa, vai ser meu coach, vai ser meu mestre, vai ser aquele que vai me dar uma visão nova. É você que escolhe, mas esse mestre aqui não, é o contrário. Não fostes vós que me escolhestes,
Fui eu que vos escolhi. É Ele que nos escolhe, nos ama, nos capacita, não é? Ver aquilo que ninguém vê. Que encontro lindo. Levi sentindo-se amado, amado até o mais profundo da sua alma. Ele seguiu Jesus. Ele só pediu uma única coisa a Jesus. Jesus, como eu, tem tantos na minha casa, meus amigos, eu queria pedir uma coisa ao Senhor. Vamos na minha casa. Vamos na minha casa. Tem tantos que estão vivendo como eu vivia, pensam como eu, mas eu tenho certeza, Senhor, se eles encontrarem esse olhar, esse amor, eles também se converterão. Quem pensa assim, sua família, encontrar Jesus é querer levá-lo. Engraçado, no mundo, quando você encontra um tesouro, você tem que esconder, e se alguém, se der para alguém, você vai ficar sem nada. Cada vez que você vai dando, você vai ficando mais pobre. Jesus é o contrário. A gente se torna uma fonte. Cada vez que você dá mais Jesus para os outros, mais você tem. Bonito isso, né? Você não vai ficando mais pobre, vai ficando mais rico. E assim foi Levi, levou Jesus para a sua casa, não é? E apresentou. E aí os cobradores de impostos, e aí os fariseus ficam horrorizados. As pessoas da lei, as pessoas que se sentem muito santas, justas por elas mesmas, aquelas pessoas orgulhosas, são as pessoas mais difíceis de conversão. Todos nós somos pecadores, meus irmãos, mas a mente pode cair por elevação, por soberba, ou pode cair por depressão, por fraqueza. Quando a gente peca por fraqueza como Levi, é mais fácil a gente se converter, porque a gente já sabe que está errado, todo mundo sabe, todo mundo nos conhece, somos pecadores públicos, é mais fácil a gente se converter. Agora o difícil é aqueles que acham que já são na igreja, já estão santos, tão bons, que julgam os outros, que se não for de uma maneira dele, do jeitinho deles, não serve. Para esse Jesus não consegue, como os fariseus. Eu sempre achei assim, meu Deus, por que Jesus, que é tão bom com os pecadores, com gente de má vida, mas que se arrepende e volta para Ele? Jesus é tão duro com os fariseus, que são tão religiosos, que praticam tanto as orações, suas virtudes, que são pessoas tão de Deus, aparentemente. O que mais ofende a Deus é o orgulho. Eu sempre digo isso, vocês já ouviram várias vezes, vão ouvir mais uma. Foi o orgulho. Se você quiser, quem quer saber o que é que o orgulho faz com um ser humano, com um filho de Deus, veja Lúcifer, o maior anjo de Deus, criado, a mais bela criatura de Deus, pura luz, para ajudar os outros anjos naquela prova. Se deixa levar pelo orgulho e vira um Satanás, um demônio, inimigo de Deus e dos homens. Quer saber o que é a humildade, a pobreza espiritual faz no ser humano? Veja Nossa Senhora, o contrário de Lúcifer, o contrário de Satanás, também uma criatura, feita também com toda a perfeição de Deus, mas humilde, pobre, obediente, e se transformou na nossa mãe, naquela que depois de Deus mais ama os filhos de Deus. Ou seja, ou você segue o caminho de Lúcifer e se perde no orgulho, também o orgulho espiritual, ou você segue o caminho de Nossa Senhora, o caminho da humildade. Só tem esses dois caminhos. Que Deus nos dê a graça, como deu a Levi, como deu a tantos antes e depois de nós, de vivermos essa graça da humildade, de viver o verdadeiro jejum, de não deixar o nosso corpo
nos dominar nossa alma, mas deixar nossa alma cheia, dominada pelo amor e a misericórdia de Deus, pela força do Espírito Santo, controlar o nosso corpo com as penitências, principalmente nesse tempo santo de Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.